Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do PET do nono ano do ensino fundamental. PET de número 2 do ano de 2021. E essas atividades são referentes à semana de número 1, que se encontram aí na página 28 do nosso PET. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nesta semana, nós vamos estudar notação científica. A notação científica é uma maneira de escrever os números quando os números são muito grandes. Por exemplo, olha, esse número aqui é um número muito grande. Então nós podemos escrever ele de uma forma mais simples, usando uma potência de base 10. Então, notação científica nos ajuda a escrever números extremamente grandes ou também, olha, números extremamente pequenos, de forma bem simples. A notação científica, ela tem essa estrutura. Eu vou explicar para você aqui, mas se você quiser também ver uma aula que eu fiz sobre esse tema, eu vou colocar aqui em cima um card, porque você clicando nele, te leva lá para essa aula, tá bom? Mas vou explicar aqui também. A notação científica, ela tem essa estrutura. Observa aqui, ó, uma letra M que multiplica o 10 elevado a uma letra A. O que significa esse M e o que significa esse A? O M, pessoal, o M é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, o M é um número entre 1 e 10. Ele pode ser 1, né? Porque, ó, M maior ou igual a 1. Só que ele não pode ser 10, beleza? E o A, olha, o A pertence ao conjunto dos números inteiros. O que é isso? São números inteiros. Por exemplo, menos 5, menos 6, menos 7, 1, 2, 3, 4. Então aqui é um número inteiro. Pode ser decimal? Não, não pode ser decimal. O A aqui pode ser fração? Não pode ser fração, tá bom? Então, essa é a estrutura de uma notação científica. Então como é que nós vamos fazer aqui? Olha, porque pediu para escrever esses números aqui em notação científica. Então vamos pensar aqui, ó. Esse número, o M tem que ser maior do que 1 ou igual, né? E menor do que 10. Então eu vou olhar para esse número aqui, olha. Esquece a parte que tem 0. Que número que eu tenho aqui? É o 5, não é? Então eu vou pegar o 5, olha. 5 vezes o 10, ó. Agora eu vou colocar o expoente A. Por que ficou 5, professor? Porque é o M, tá bom? Por que tem o 10? Porque o 10 sempre aparece em uma notação científica. Agora, como é que vai ficar o meu expoente? É só eu contar a quantidade de zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Então, 5 vezes 10 elevado a 12. Por que é o 12? Porque eu andei com a vírgula 12 vezes para a esquerda. Porque quando a vírgula não aparece, por exemplo, aqui não está aparecendo vírgula. Quer dizer que ela está aqui no final, ó. E eu trouxe ela para aqui, ó. Eu andei 12 casas para a esquerda. Quando eu ando casa para a esquerda, né? Eu vou colocar aqui, eu vou aumentando o expoente da potência de 10. Tá bom? Na 2 aqui, dá uma olhadinha, ó. Que número que eu tenho? Ignoro os zeros. Ignorando os zeros, eu tenho o 7. Então, ó, vai ficar 7 vezes 10. Observa que a vírgula está aqui. Essa vírgula vai ter que andar para a direita. Se ela anda para a direita, o meu expoente do 10 aqui, ele vai diminuindo, ele vai ficando negativo, tá? Porque aqui é um número decimal. O número decimal, quando eu passo para potência, né, quando eu passo para a notação científica, esse número decimal, ele fica em notação científica com expoente negativo. Então eu vou andar com a vírgula até aqui no 7, ó. Quantas casas eu vou andar, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas eu andei. Então vai ficar aqui menos 6. Tá bom? Então toda vez que você passar um número decimal para a notação científica,
ele vai ficar com a potência negativa, tá bom? Olha esse número aqui, ó, é decimal? Não é decimal. Se ele não é decimal, você já sabe. Esse daqui vai ser um expoente positivo. Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ignora os zeros. Se eu ignorar os zeros, eu tenho 586. Vou colocar o 586 aqui, ó. 586. Porém, o nosso m tem que ser menor do que 10. Então, não vai poder ficar 586. Como é que eu faço ali para aquele número ser um número menor do que 10? É só colocar a vírgula aqui, ó. 5,86 vezes 10. Observa que a vírgula veio para aqui, né? Ó. Quantas casas ela andou? Agora é só você contar. Ela estava aqui. Então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ela andou 13 casas, ó, para a esquerda, não é? Então, 13. 5,86 vezes 10 elevado a 13. Ó, número decimal. Se é um número decimal, você já sabe, o expoente vai ser negativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Pega um número sem o zero, esquece os zeros. O que tem? 5, 8, 7, 4, ó. 5, 8, 7, 4. Só que 5.874 não pode, né? Ele tem que ser menor do que 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a vírgula aqui, ó. Fica 5,874 vezes 10. Já que a vírgula ficou aqui, ó, não foi, ó, entre o 5 e o 8, você tem que olhar agora quantas casas ela andou. Ela estava aqui, então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Se ela andou 6 casas para a direita, né? Aqui eu vou colocar menos 6. Tranquilos, pessoal? Então, número decimal, quando você passa para a notação científica, o expoente fica negativo. Agora, número que não é decimal, passando para a notação científica, o expoente fica positivo. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vamos lá. As próximas questões dizem o seguinte, olha, efetue as multiplicações utilizando notação científica. Pessoal, é claro que você pode multiplicar isso aqui sem fazer notação científica, mas como ele pediu, nós vamos passar primeiro para a notação científica e depois nós vamos multiplicar. Combinados? Então vamos lá. Esse número aqui, ó, bem grande, né? É um número decimal? Não é um número decimal. Então, quando eu passar para a notação científica, eu sei que vai ser uma potência de expoente positivo, né? Ó. Então, ó, esquece os zeros dele. Ó. Vou esquecer o zero. Vou pegar só o número. 4 vezes 10. Agora, ó, a vírgula está aqui, né? Quantas casas ela andou? Ó? 3, 6, 9, 12 casas. Então, 4 vezes 10 elevado a 12. Vezes, vou colocar assim um x bem grandão, ó. Esse número aqui é um número decimal, então vai ser uma notação científica em que o expoente vai ser negativo, hein? Esquece os zeros, ó. Esquecendo os zeros, que número que eu tenho aqui? 1 vezes 10. Como ele é decimal, o expoente vai ser negativo, né? Ó. Vou andar com a vírgula para a direita, ó. Vou andar, ó, 3, 6, mais uma casa, 7 casas. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 7. Como é que nós fazemos essa multiplicação agora em notação científica? É só você multiplicar esse número, ó, o 4 vezes 1, ou seja, aquele que não é base 10, você multiplica com o outro que não é base 10. Então, ó, 4 vezes 1 é 4. Vezes 10, ó. Agora você vai multiplicar a base 10. E na hora de multiplicar a base 10, nós vamos utilizar a propriedade das potências. Multiplicação de mesma base. Repete a base, ó, e soma os expoentes. Vai ficar 12 mais menos 7. Tá bom? Então, multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Então, ó, 12 mais menos 7. Então, tá ficando aqui, ó, 4 vezes 10, 12. Com mais menos 7, vai ficar 12 menos 7, não é isso? Então ficou 4 vezes 10, 12 menos 7, 5. Pronto.
esse é o resultado em notação científica. Professor, como é que faz para voltar? Tirar da notação científica? Bom, para tirar da notação científica é bem prático. Dá uma olhada, ó. Aqui o expoente é positivo, não é? Se o expoente é positivo, quer dizer que o número não é decimal. Então ficaria assim, ó. Eu pego o 4, o expoente não é 5, quer dizer que eu vou colocar 5 zeros à direita do 4. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós temos aqui 400 mil. Tá bom? Número positivo, quer dizer que eu vou colocar 0 à direita do 4. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro passar para a notação científica, hein? Ó, esse número aqui não vai ficar com expoente negativo, né? Porque ele não é decimal, então vai ficar, ó, 7 vezes 10. E aqui, ó, 3, 6, 7. 7 vezes 10 elevado a 7, né? A vírgula andou aqui 3 casas, mais 3 casas, mais uma casa. Vezes... Olha aqui, ó, é um número decimal, né? Se é um número decimal, o expoente vai ser negativo, não vai ser, ó. Pego ele sem o zero, é 15. Pode ser 15? Não pode, né? Porque notação científica tem que ser menor do que 10, o m que multiplica. Então vai ficar 1,5 vezes 10. A vírgula estava aqui, ela andou quantas casas, pessoal? Ó, 1, 2 casas. Ela andou 2 casas para a direita, ó, menos 2. Agora eu vou multiplicar. Quem que eu multiplico? O 7 vezes 1,5. Então vamos fazer rapidinho aqui, ó. 7, 1,5 vezes 7, ó. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. Uma casa decimal, não tem? Então, 10,5. Beleza? Então, 7 vezes 1,5 deu 10,5. Vezes, agora, ó, vou multiplicar a base 10, ó. 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Só vai ficar 7 mais menos 2. Professor, eu posso fazer direto? Pode. 7 menos 2 você já coloca 5, né? Então fica aqui, ó. 10,5 vezes 10, 7 menos 2, 5. Tranquilos? Tranquilaço, né? Agora o que nós vamos fazer? Se eu estou com esse resultado em notação científica, eu vou voltar, né? Professor, eu sou obrigado a voltar? A gente não é obrigado. Só que aí no PET, nos exemplos, ele pede para voltar. Então nós vamos voltar também na atividade. Combinados? Então, ó, como é que eu faço para voltar? Ó, não é negativo. Quer dizer que eu vou acrescentar 0 na direita. Tá bom? Expoente não é negativo. Então vai ficar aqui, ó. Quantos zeros eu vou acrescentar, professor? Posso acrescentar 5, porque aqui era 5, o senhor acrescentou 5 zero? Pode acrescentar 5? Aqui você não vai precisar acrescentar 5. Por quê? Porque já tem uma casa decimal. Se já tem uma casa, você precisa acrescentar apenas mais 4 zeros, né? Ó. Então, ficaria aqui, ó. A vírgula está aqui, né? Ó. Vou mostrar para vocês, ó. Seria 10,5. Você acrescenta 1, 2, 3, 4. Porque a vírgula vai andar quantas casas? Vai andar 5 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ela pararia ali. Parando ali, não precisa dela. Beleza? Então, essa é a resposta sem ser notação científica. Vamos fazer agora número 7 ali, ó. Ó, número que não é decimal, hein? Passando para notação científica. Vou pegar aqui, ó, 462, não é isso? É a parte diferente do zero. Pode ficar 462? Não pode. Então eu vou colocar a vírgula aqui, ó, porque tem que ser menor do que 10. 4,62 vezes 10 elevado a quanto? Quantas casas a vírgula andou para chegar até aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andou 6 casas. Então, vezes 10 elevado a 6. Vezes, ó. Aqui, ó, esse número sem o zero é 5 vezes o 10. Como ele é decimal, você já sabe, o expoente vai ficar negativo, ó. 1, 2, 3 casas. Então, 10 elevado a menos 3. Agora nós vamos fazer a multiplicação. Primeiro, a parte aqui que não
não é a potência de 10. 4,62 vezes 5. Ó, vou fazer aqui, ó. 4,62 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 6, 30. Mais 1, 31. Vão 3. 5 vezes 4 é 20. Mais 3, 23. Quantas casas? Ó, duas casas. 23,10 é a mesma coisa que 23, né, pessoal? Vírgula 1, né? Então, vou colocar 23,1. Agora, vamos multiplicar o quê? A base 10 aqui, ó. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 3. Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. E você pode fazer direto, ó. 6 menos 3 dá 3. Pronto. Essa é a resposta em notação científica. Só que aqui toma cuidado, ó. Aqui virou notação científica? Não virou, né? Porque 23,1. Para ser notação científica, teria que ser 2,31. Não vou nem passar para notação, que não precisa, né? Pediu para passar para notação para multiplicar. Multiplicamos. Professor, se isso não é notação científica, isso aqui é o quê? Isso aqui é apenas uma forma de representar utilizando potência de 10. Tá bom? Ó, esse não é notação científica. Esse daqui é notação científica. Porque o número que multiplica a base 10 tem que ser menor do que 10. Então, o resultado aqui não é notação científica, mas é uma potência de 10. Agora eu vou voltar para... Vou tirar dessa potência de 10. Eu vou voltar igual eu voltei esses dois, ó. Como é que eu faço, ó? Vou colocar 3 zeros à direita. Não preciso de 3, porque eu já tenho uma casa decimal. Então, eu preciso colocar só mais 2 zeros à direita. Então, isso aqui é a mesma coisa que, ó, 23, ó. Coloco 2 zeros, ó. A vírgula estava aqui. Quer dizer que ela vai andar 3 casas para a direita, porque o expoente é 3, ó. Então a vírgula estava aqui, ó. Então ela anda 1, 2, 3 casas parando aqui. E não precisa mais dela. Esse é o resultado sem ser potência de 10. Beleza? Vamos fazer a última aqui, número 8 aqui. Primeiro vou passar para a notação científica, hein? Olha aqui, pessoal. Número decimal. Então eu já sei que essa notação científica vai ter potência com expoente negativo. Então, ó, pega o número sem os zeros, que é o 6, vezes o 10. Agora, quantas casas a vírgula está andando para a direita? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Andou uma aqui, 13. Então, menos 13. Vezes, vou colocar assim bem grandão para diferenciar aqui. Ó, número decimal, quer dizer que o expoente vai ser negativo, né? Pega o número sem os zeros, 125. Mas ele pediu para passar para notação científica, né? Então, não pode ser 125. Vai ter que ser 1,25. Quantas casas a vírgula andou? Ó? 1, 2 casas. Então, vezes 10 elevado a menos 2. Agora nós vamos multiplicar, ó. 6 vezes 1,25. Vou fazer aqui do lado, ó. 1,25 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Ó, duas casas decimais. Duas casas decimais na resposta. 7,50 é a mesma coisa que 7,5. Então, vou colocar aqui, ó. 7,5. Agora eu vou multiplicar as bases 10 aqui, ó. 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 2. Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Tomar cuidado, ó. Aqui é menos 13. Mais menos 2 vai ficar menos 13 com menos 2. Vai ficar menos 15. Pronto, ó. O resultado em potência de 10. E essa potência de 10 aqui é uma notação científica? É. 7,5, né? É uma notação científica. Agora eu vou passar e vou tirar dessa potência de 10. Pessoal, olha aqui, ó. O expoente é negativo. Quer dizer que o meu resultado final vai ter vírgula, vai ser um número decimal. Diferente desse, ó, foi positivo, o número não é decimal. Resultado, potência positiva, o número não é decimal.
Aqui a mesma coisa, ó, potência é positiva, o número não é decimal. Só que aqui a potência é negativa. Quer dizer que o meu número vai ser decimal. Eu não vou acrescentar zero à direita, eu vou acrescentar os zeros à esquerda do 7,25, do 7,5, olha. Quantos zeros eu vou acrescentar? Ó, aqui são 15, né? Vou acrescentar um monte de zero para lá, né? 15 zeros? Será que é 15 zeros? Dá uma olhadinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vou colocar o 7,5. Será que eu preciso desses 15 zeros? A vírgula tem que andar 15 casas para a esquerda, porque ele vai ser um número decimal, porque aqui é negativo. Ó. A vírgula está aqui, vamos andar as 15 casas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai parar aqui. Eu precisava desses 15 zeros. Beleza? Então, esse é o resultado. Observa que é um resultado até estranho de olhar, né? Muito zero é um número muito pequeno. Lembrando, não precisa passar para isso, né? Eu estou passando porque nos exemplos que o Pet trouxe, ele passa para a notação científica, faz a multiplicação e depois ele volta para um número que não é notação científica. Tá bom? Mas, deixando aqui que está de bom tamanho, nesse caso, já que ele falou só assim, ó, efetue a multiplicação. Tá bom? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 9. A massa da Terra é de aproximadamente, e me dá esse número tão grande, né? É até difícil ler ele, não é isso? Escreva este número em notação científica. É claro, pessoal, a gente pode ler esse número, né? Você pode usar a estratégia contando, ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão e assim vai. Mas é um número muito grande e é por isso que nós usamos notação científica, é uma maneira de escrever de forma mais simples. Bom, não é número decimal, então você já sabe que vai ser uma notação científica em que o expoente vai ser um número positivo, não é? Então o que nós vamos fazer? Ignora esse monte de zero. Eu vou pegar só a parte diferente de zero, ó. 5, 9, 7, 3, 6. E eu sei que o número que multiplica a base 10 tem que ser menor do que 10. Então não vai poder ficar aqui 59.736. Não pode ficar isso. Então eu vou colocar a vírgula aqui, ó. 5,9736 vezes 10. Agora, ó, se você colocou a vírgula aqui, que é o nosso caso, eu preciso agora olhar quantas casas a vírgula andou. Ela estava aqui, ó. Então ela andou 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 casas. Ela andou 24 casas para a esquerda, né? Então, vezes 10 elevado a 24. Ponto. Essa é a representação em notação científica. Vamos fazer a questão 10. Vem comigo. Questão número 10. A distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E a distância média de Marte ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros. Calcule a distância média entre a Terra e Marte e escreva sua resposta em notação científica. Pessoal, falou de distância média. Por que distância média? Porque, né, os astros estão sempre em movimento ali, né? Então, quer dizer que essa distância ela pode ser maior ou ela pode ser menor. Então é distância média, beleza? Como é que eu vou calcular a distância média da Terra até Marte? É só fazer a diferença entre a distância de Marte ao Sol e a distância da Terra ao Sol. A diferença é a distância média da Terra a Marte. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, 230 milhões, que é Marte ao Sol, menos 150 milhões, que é a Terra ao Sol. Se eu faço isso aqui, ó, eu vou ter a distância média. 13 menos 5 vai dar aqui 8, né? Sobrou 1 menos 1, 0. Ou seja, a distância média da Terra a Marte vai ser de 80 milhões de quilômetros. Ok? Lembrando que é uma distância média porque essa distância pode aumentar ou diminuir. Aí pediu esse resultado em notação científica.
Ó, não é número decimal, quer dizer que a potência do 10 vai ser positiva. Esquece o zero. Se eu esquecer o zero, ó, ignorar os zeros fica 8. Vezes 10, e é só você olhar quantas casas a vírgula andou. Pronto, ó. 3, 6, 7 casas. Ou simplesmente, nesse caso, é só olhar a quantidade de zeros, né? Então, 8 vezes 10 elevado a 7 quilômetros. Ou seja, 80 milhões de quilômetros. Beleza? Vamos fazer a questão de número 11. Vem comigo. Questão número 11. O tamanho aproximado do átomo de ouro é de... E me deu aí esse número bem pequenininho, né? Cheio de casas depois da vírgula. Escreva esse número em notação científica. Então vamos lá, quero escrever esse número em notação científica. É um número decimal, né? Se é decimal, você já sabe. O resultado vai ser uma potência em que o expoente do 10 é negativo. Então, olha, o que eu vou fazer? Ignora esse monte de zero, pega a parte diferente de zero. 166. Pode ficar 166? Você já sabe que não pode, né? Então, ó. 1,66 vezes 10. Olha onde a vírgula veio parar. A vírgula veio parar aqui, ó. Entre o 1 e o 6. Quer dizer que você vai ter que andar com ela quantas casas? Ó, ela está aqui. 3, 6, 9. Andou 10 casas para a direita. Então, elevado a menos 10. Então, 1,66 vezes 10 elevado a menos 10 é a notação científica. Vamos fazer então a questão de número 12. Vamos lá. Questão número 12. Uma determinada célula humana tem aproximadamente 40 micrômetros, que dá aí 0,00004 metros. E uma determinada célula vegetal mede aproximadamente 100 micrômetros, ou seja, 0,0001 metros. Escreva o tamanho da célula humana e da célula vegetal em notação científica. E depois responda. Vamos lá então, ó. Passando para a notação científica aqui, pessoal. É número decimal. Se é número decimal, você já sabe. O expoente vai ser negativo, hein? Então eu vou pegar o número sem os zeros, que é 4 vezes 10. Quantas casas a vírgula andou para chegar até aqui? Andou 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Como ele é um número decimal, né? Você já sabe, o expoente é negativo. Menos 5. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou pegar um número sem o zero. 1 vezes 10. Lembrando que o número que multiplica o 10 pode ser 1. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, né? Vezes 10, quantas casas ela andou? 1, 2, 3, 4 casas, né? Então, elevado a menos 4. Beleza, agora vamos responder. Letra A. Qual das duas células é a maior? Pessoal, você pode comparar aqui, olhando aqui. Mas também você pode comparar olhando aqui, ó. Qual número é maior? Os dois são decimais, não são? Se os dois são decimais, o que nós vamos comparar? Nós vamos comparar a posição aqui de cada número para poder saber quem é o maior. 0 não, 0, 0, 0. Opa, aqui é 0, aqui é 1. Então esse que ocupa essa ordem aqui é maior do que esse. Então quer dizer que a célula vegetal é a maior, né? Ó, célula vegetal. Deixa eu colocar aqui o T, né? Ela é a maior. Então você pode comparar olhando aqui. Aqui também dá para você comparar, beleza? Quando está em notação científica dá para comparar. E aí nós vamos falar sobre isso. Olha, como é que eu comparo em notação científica? Normalmente eu posso comparar usando quando está em notação científica, olhando o expoente. É por isso que na letra B ele fala assim, ó, qual expoente da base 10 é o maior? Qual que é maior? O menos 5 ou o menos 4? O menos 4, né, pessoal, ele é maior do que menos 5. Porque um número negativo, quanto mais próximo do zero ele tiver, maior ele é. Então, o menos 4 ele é maior do que menos 5. Então, na letra B, o menos 4 é o maior, é o expoente maior. Letra C, escreva uma conclusão que você tenha observado, considerando as respostas das letras A e B acima. Bom, eu falei com vocês, né? Você pode comparar olhando aqui, ou você pode comparar olhando aqui para saber qual é o maior. Se eles estão em notação científica,
basta você analisar o expoente, né? Aquele que tem o maior expoente quer dizer que ele é o maior, já que os dois estão em notação científica, tá bom? Então, aquele que tem o maior expoente é o maior. Então, a conclusão que nós podemos escrever é exatamente essa. Vou escrever aqui. Pronto, essa é a conclusão. Ó. Em notação científica, o que possui o maior expoente é o maior número. Então, nós vimos aqui, ó, esse expoente é maior do que esse. Os dois estão em notação científica, que fique bem claro. Se esse expoente é maior do que esse, automaticamente esse número aqui é maior do que esse. Beleza? Então, essa é a conclusão. Espero que tenham gostado. Curta aí o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, hein? Mais um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau!